Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. O canal Palavra de Vida apresenta a Gincana Bíblica 4, perguntas e respostas com referências bíblicas. Metodologia. Primeiro virá o slide com a pergunta. Depois de 10 segundos, virá o slide com a resposta e a referência bíblica ou um comentário que justifique a resposta. Esta gincana terá 2 perguntas chamadas de perguntas extras. Anote as suas respostas em um papel e depois veja quantas conseguiu acertar. Se quiser, compartilhe nos comentários. Perguntas. Número 1. Qual foi o juiz que, com 300 homens, derrotou os midianitas? Letra A, Otiniel. Letra B, Sansão. Letra C, Gideão. Letra D, Jair. Letra E, Jefité. Resposta, letra C. Referência bíblica, Juízes capítulo 7, versículos 15 e 16. O texto bíblico diz assim: E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: Levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Então repartiu os 300 homens em 3 esquadrões e deu-lhes a cada um nas suas mãos buzinas e cântaros vazios, com tochas neles acesas. Pergunta número 2. Quantos homens lutaram junto com Abrão quando ele foi libertar o seu sobrinho Ló, que estava aprisionado? Letra A, 218. Letra B, 228. Letra C, 318. Letra D, 328. Letra E, 348. Resposta, letra C. Referência bíblica, Gênesis capítulo 14, versículo 14. O texto bíblico diz assim: Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em casa, e os perseguiu até Dan. Pergunta número 3. Quem foi a bisavó do rei Davi? Letra A, Noemi. Letra B, Esther. Letra C, Rebeca. Letra D, Débora. Letra E, Ruth. Resposta, letra E. Referência bíblica, Ruth capítulo 4, versículos 16 e 17. O texto bíblico diz assim: Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome dizendo: A Noemi nasceu um filho e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. No contexto deste versículo, nós vemos que Ruth deu à luz a este menino chamado Obed. E ele foi o pai de Jessé, e Jessé foi o pai de Davi. Dessa forma, Obed foi o avô de Davi e Ruth foi a bisavó de Davi. Pergunta número 4. Depois de pedir a Deus um filho, Ana concebeu e deu à luz um menino, que recebeu o nome de: letra A, Samuel. Letra B, Daniel. Letra C, Otiniel. Letra D, Joel. Letra E, Ismael.
Resposta, letra A, referência bíblica, 1 Samuel capítulo 1, versículo 20. O texto bíblico diz assim: Ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho, a quem chamou Samuel, pois dizia: Do Senhor o pedi. Pergunta número 5. Qual é o nome do pai do rei Davi? Letra A, Natã. Letra B, Jessé. Letra C, Jefité. Letra D, Otiniel. Letra E, Joabe. Resposta, letra B, referência bíblica, 1 Samuel capítulo 16, versículo 1. O texto bíblico diz assim: O Senhor disse a Samuel: Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Pergunta número 6. Quantos dias Neemias e o povo demoraram para reconstruir os muros de Jerusalém? Letra A, 32, letra B, 42, letra C, 52, letra D, 62, letra E, 72. Resposta, letra C, referência bíblica, Neemias capítulo 6, versículos 15 e 16. O texto bíblico diz assim: Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo-o todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios nossos circunvizinhos e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Pergunta número 7. Quantos anos os judeus ficaram no cativeiro da Babilônia? Letra A, 40 anos. Letra B, 50 anos. Letra C, 60 anos. Letra D, 70 anos. Letra E, 80 anos. Resposta, letra D. Referência bíblica, Daniel capítulo 9, versículos 1 e 2. O texto bíblico diz assim: No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Pergunta número 8. Qual foi o profeta que profetizou que o Messias nasceria na cidade de Belém? Letra A, Isaías. Letra B, Jeremias. Letra C, Ezequiel. Letra D, Daniel. Letra E, Miqueias. Resposta, letra E, referência bíblica, Miqueias capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Mateus capítulo 2, versículos 4 e 5. Então o rei Herodes, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer.
Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre os principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Pergunta número 9. Qual foi o profeta que foi lançado dentro de um poço por causa de suas duras mensagens? Letra A, Isaías. Letra B, Jeremias. Letra C, Ezequiel. Letra D, Joel. Letra E, Daniel. Resposta, letra B, referência bíblica. Jeremias capítulo 38, versículo 6. O texto bíblico diz assim: Tomaram então a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. Desceram a Jeremias com cordas. Na cisterna não havia água, senão lama, e Jeremias se atolou na lama. Pergunta número 10. Qual foi o profeta que viu o trono do Senhor e disse: Eis-me aqui, envia-me a mim? Letra A, Joel. Letra B, Jeremias. Letra C, Ezequiel. Letra D, Isaías. Letra E, Daniel. Resposta, letra D. Referência bíblica, Isaías capítulo 6, versículo 8. O texto bíblico diz assim: Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Perguntas extras. Nessa gincana nós teremos duas perguntas extras, porque o assunto das duas é o mesmo, elas estão relacionadas. Pergunta número 11. O apóstolo Paulo, em sua viagem a Roma, estava em um navio que foi abalado por uma forte tempestade a tal ponto de naufragar. Durante a noite, um anjo de Deus veio ter com Paulo, dizendo que somente o navio se perderia, mas que todas as pessoas que nele estavam seriam salvas. Quantas pessoas estavam naquele navio? O texto está em Atos capítulo 27. Letra A, 276. Letra B, 376. Letra C, 286. Letra D, 386. Letra E, 266. Resposta, letra A. Referência bíblica, Atos capítulo 27, versículo 37. O texto bíblico diz assim: Estávamos no navio, 276 pessoas ao todo. Pergunta número 12. Depois do naufrágio da pergunta anterior, os náufragos chegaram a uma ilha, onde o apóstolo Paulo foi mordido por uma víbora, mas o veneno não lhe causou nenhum dano. Qual é o nome dessa ilha? Letra A, Patmos. Letra B, Sicília. Letra C, Sardenha. Letra D, Córcega. Letra E, Malta. Resposta, letra E, referência bíblica, Atos capítulo 28, versículos 1 a 5. O texto bíblico diz assim: Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acenderam uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio.
Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas, depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Queridos irmãos e amigos, eu gostaria de acrescentar esse slide no estudo de hoje, um breve bate-papo, não vai ser demorado, para dizer como tem sido a postura do canal Palavra de Vida. Eu fiquei pensando se eu ia ou não publicar esse slide, mas eu decidi publicar para que a gente seja um pouco mais conhecido, né, no nosso modo de proceder. Eu vou ler o slide e vou evitar fazer comentário, porque o slide ele já é autoexplicativo, já é possível que você entenda a minha mensagem. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o apoio de todos que têm assistido, comentado, curtido e compartilhado os vídeos do canal Palavra de Vida. Em segundo lugar, tenho tido dificuldade em manter as respostas dos comentários em dia, mas tenho tentado responder a todos os comentários. Em terceiro lugar, o canal Palavra de Vida assume a seguinte postura com os canais parceiros. Letra A. Eu assisto totalmente ao seu vídeo. Letra B. Eu dou a curtida no vídeo, o tinindo. Letra C. Eu faço um comentário. E letra D, assisto totalmente as publicidades. E letra E, quando vou ao seu canal, se não tem vídeo recente, tenho o costume de assistir a um vídeo antigo. Eu acredito que essa postura agrada a Deus. E o número 4, o quarto, se você for indicar o canal Palavra de Vida para alguém, você deve acrescentar o termo Cristologia. Assim você indica canal Palavra de Vida Cristologia para a busca no Google. Se for somente canal Palavra de Vida, você não encontra o nosso canal. Eu desejo que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo.